Livro de Gênesis, capítulo 40, verso 14 e o verso 15. Verso 14 diz assim: Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Olha para o teu irmão e pergunta assim para ele: você tem sonho? Pode sentar em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre: será que é falta de reverência meu pregar sentado? Eu pregar sentado também, irmão? Será que pode também? Não vou pregar não, porque vocês querem. Então, irmão, eu quero falar hoje sobre um sonhador, sobre José, sobre este jovem chamado José. Todos só sabem, todos conhecem a história de José, do começo ao fim. Mas eu entendo que José é alguém que a gente pode trazer em todo o tempo e todos os momentos. A história de José, ela é bem-vinda para nós. E hoje nunca foi tão importante e tão necessário a história de José como em nossos dias. Hoje nunca foi tão necessário ouvir e conhecer um pouco mais da história de José como em nossos dias. Em nossos dias nós vivemos tempos de relativismo, aonde cada um tem a sua verdade, aonde cada um tem o seu direito de falar e não pode ouvir o que deve ser ouvido. Cada um tem a sua verdade. Porém, em nosso tempo, nunca foi tão necessário ouvir-se falar de José, porque em tempos de relativismo, precisamos ter princípios e valores absolutos. José é o tipo de jovem que não abriu mão dos seus princípios e dos seus valores. José, todo mundo sabe, nasceu numa família grande, tinha muitos irmãos, sonhou 2 sonhos, e os seus sonhos incomodaram os seus irmãos. O sonho praticamente dizia a mesma coisa, que um dia José iria reinar, iria ter os seus parentes prostrados diante dele. Essa é a síntese dos sonhos que José teve. Sendo assim, os seus irmãos tiveram raiva, tiveram inveja, e todos sabem a história de José. Jogaram José em uma cisterna, em um buraco, depois tiraram ele, levaram ele e venderam para os amalequitas. Os amalequitas venderam ele para Potifar, e agora José está na casa de Potifar. E eu fico pensando, como pode alguém que tinha sonhos maravilhosos, como pode alguém que tinha sonhos do alto parar em um buraco, parar na mão de vendedores de escravo? Como pode alguém que tem sonhos e tão novo, 17 anos, ser vendido e agora se tornar escravo? Todos sabem que o judeu, ele não era escravo, ele pertencia a Deus, descendia de Abraão, livres, então não tinha por que ser escravo e nunca serem escravo. Mas José é vendido como escravo para um egípcio. Só que quando José chega na casa de Potifar, o texto bíblico diz: e tudo que Potifar, e tudo que José colocava a mão, prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com José. Tudo que José colocava a mão, prosperava, porque José era alguém que era escolhido por Deus.
José poderia abrir mão dos seus sonhos. José poderia pensar que aqueles sonhos não eram de Deus, que aqueles sonhos não eram importantes. E já que eu estou no Egito, já passei por um buraco, já passei por vendedores de escravo, estou longe da minha família, foram eles que me venderam para falar a verdade. Eu não tenho importância alguma. Eu tenho aqui vários deuses no Egito, eu estou na casa de Potifar, um homem muito importante. Então, eu não tenho porquê guardar os meus princípios. Eu não tenho porquê guardar os valores que eu herdei do meu pai. Eu não tenho porquê ser ainda um judeu, um hebreu. Eu posso ser agora um egípcio. Eu posso viver como qualquer outro jovem viveria na minha idade. Se fosse eu e você, talvez a gente pensaria isso. Porque hoje em dia, a gente canta música que fala de intimidade com Deus. A gente canta música que fala que quer conhecer a Jesus. A gente hoje em dia passa tempos e tempos de adoração profunda. Mas na verdade é que quando a luz se apaga e a gente vai para casa, nem na Bíblia a gente pega, porque de fato a gente não quer conhecer a Jesus. A gente quer o momento, a gente quer estar participando daquilo que está acontecendo. Mas nós não queremos Jesus. Nós não queremos o que Ele tem para nós. Por quê? Porque se quisesse, na verdade, em canto nenhum, você abriria mão dos seus princípios e das suas virtudes. Por quê? Porque princípio a gente não deve abrir mão por nada e nem por ninguém. José estava no Egito. Ele poderia pensar, estão me chamando de José do Egito. Estão me dizendo que eu sou também um egípcio agora. Eu falo como eles, eu me visto como eles, eu estou no meio deles. Até, para falar a verdade, se eu conseguir administrar bem a cultura deles, eu serei promovido, eu serei bem aceito. Só que a verdade é, José tinha princípios, José tinha valores absolutos em seu coração, da qual ele nunca abriu mão pela cultura dos egípcios, da qual ele nunca tentou ser um egípcio. Pelo contrário, José sempre manteve os seus princípios e a sua virtude. E aonde José chegava, não importa com quem ou aonde, José era alguém que era abençoado por Deus. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus procura hoje aqui jovens que tenham princípios e valores absolutos. Jovens que não se percam no meio da correnteza. Jovens que não queiram viver de momento. Jovens que estejam dispostos não só a cantar, não só a falar, mas jovens que estejam dispostos, em meio a uma cultura corrompida, em meio aos egípcios, em meio à escravidão. Ele sabe que ele não é escravo. Por que ele não é escravo? Porque ele é livre, porque ele pertence ao Senhor, que um dia deu sonhos a ele lá atrás. Talvez não dá para ver ainda o sonho, talvez não desse nem para ter um deslumbre, não dava nem para ficar pensando, porque ele era escravo, tinha muito trabalho pela frente, e além de trabalho pela frente, ainda tinha a mulher de Potifar, que todo dia ficava tentando ele, todo dia ficava convidando ele: deita-te comigo, José, vai ser muito bom, a gente faz aqui uma festa, vem aqui comigo, José, ninguém está vendo, deita aqui comigo, aqui vai ser muito bom, José, tu vai ser promovido, tu vai ganhar mais notoriedade aqui no Egito, fica aqui comigo, José. Mas a Bíblia diz que a resposta de José era: longe de mim fazer tal coisa para com o meu Senhor, e outra, eu não posso pecar contra o meu Deus. Qual é o princípio que rege a tua vida? Quais são os valores que regem a tua vida? Porque nós queremos que o sonho se realize, nós queremos conquistar o que Deus tem para nós, mas queremos abrir mão do processo. Todos nós preferimos a realização dos sonhos, dos princípios, não,
dos princípios e valores, eu posso abrir mão por um momento e abraçar os sonhos de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Se você quer de fato viver o que Deus tem para a tua vida, você precisa abraçar o processo que vai te levar à realização daquilo que Deus tem para a tua vida. Não adianta chegar no topo e Deus não está lá. Não adianta você andar, subir, voar e Deus não está contigo. Deus não abençoa quem não respeita princípio. Deus não abençoa quem não tem valor absoluto. Lá no alto do Maracanã eu fiz uma pergunta: quem aqui já orou para Deus dar um carro, mas não tem habilitação? Só uma irmã levantou. Eu disse: irmã, Deus não vai te dar. E ela perguntou: por quê? Eu disse: porque a irmã não tem habilitação. Vá na Detran, procure uma autoescola, tire a habilitação e Deus te dá um carro. Entenderam, irmão? Amém? Há um processo para que as coisas de Deus aconteçam em sua vida. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: não abra mão dos processos de Deus. Antes dos sonhos se realizarem, é preciso você viver o processo de Deus. Vai ter hora que vai estar no buraco, você não sabe por que está lá. Vai ter hora que você vai ser vendido como escravo e você não sabe por que está lá. Vai ter hora que você vai estar na casa de estranhos e você não sabe por que está lá. E você fica se perguntando: será que abraçar a cultura? Será que se eu se tornar, abrir mão da minha identidade para ser aquilo que eles querem, não seria mais fácil? E a palavra de Deus para o teu coração aqui essa noite é: não! Não abra mão dos princípios que você aprendeu. A palavra de Deus diz: guarda, pois, meu filho, aquilo que tu aprendesse. Se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos urgentemente abraçar todo o processo que Deus tem para nós. Então José encontra aquela mulher, ele foge. Quando José foge, a mulher segura a roupa dele. Ela chama os soldados ficam lá aterrorizados. Potifar chega. Quando Potifar chega, a mulher diz: o hebreu que tu trouxesse como escravo, ele quer humilhar a tua casa, ele tentou abusar de mim, ele é um mau caráter. Potifar vai, pega José e prende José. Mas quando José chega na prisão, inocentemente, o texto bíblico se repete: e Deus era com José, e tudo que José colocava a sua mão prosperava. Quer que Deus faça prosperar o que você tem feito? Tenha princípio e valores absolutos. José está na prisão, os presos do rei, e o rapaz que tomava conta da prisão deu a chave a José e disse: José, você agora vai ser o administrador da prisão. Você vai cuidar de tudo que acontece na prisão. E José cuidava com muita alegria. E José fazia tudo aquilo ali com muita dedicação. Por quê? Porque o que nos motiva não é a situação atual que nós estamos vivendo. O que deve guiar você não é o que você está vendo e vivendo hoje, mas é aquilo que Deus prometeu para cumprir na tua vida. Porque quando nós honramos os princípios de Deus, Deus honra os seus princípios para conosco. É por isso que a gente vê tanta gente que cria um atalho para chegar lá. Ele chega primeiro, mas não quer dizer que Deus está abençoando. Depois aquele que honra os princípios de Deus vai mais lento. Parece que não vai chegar, mas quando ele chega, ninguém tira ele de lá, porque Deus honrou o princípio daqueles que honram os seus princípios. É por isso que a gente não entende porque tanta gente chega primeiro do que nós. Tanta
muita gente consegue algo que a gente queria. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite. Não adianta burlar os princípios de Deus, porque Deus é um Deus de princípio. O princípio que a gente quebra hoje é o princípio que nos quebra amanhã. É por isso que tem muita gente que já está distante de Deus. Por quê? Porque quebrou algum princípio que Deus tinha. E nessa noite eu creio que Deus te trouxe aqui não só para você viajar na adoração, não só para você vir se confraternizar com seus amigos, mas para você ouvir uma palavra que Deus é um Deus de princípio e Ele honra quem honra os seus princípios. Às vezes a gente quer mais de Deus, a gente quer que Deus faça alguma coisa, mas Deus não faz nada para aqueles que não honram os seus princípios. É por isso que José era abençoado aonde ele passava. Para quem é abençoado, irmão, pode levar ele para onde for, ele dá fruto, porque ele tem vida com Deus. Pode levar ele para a Universidade Federal de Pernambuco, ele dá fruto lá, porque ele tem princípio absoluto. Ninguém consegue contaminá-lo, ninguém consegue convencê-lo a abrir mão dos seus princípios. Por quê? Porque o princípio que ele honra, ele sabe que Deus honrará em nome do Senhor Jesus. Então, estabelece princípios com Deus aqui essa noite. Restaura princípios com Deus aqui essa noite. Porque não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta vir à igreja, se não viver os princípios que Deus tem para a minha e para a sua vida. Não adianta. Por que não adianta? É como nadar e morrer na praia. Mas aqui esta noite, o Senhor não quer que você morra na praia. O Senhor não quer só um ajuntamento de pessoas, mas Ele quer te convidar e dizer: anda mais um pouco, Senhor, está no meu calcanhar, anda mais um pouco, Senhor, está no meu joelho, anda mais um pouco, Senhor, está nos meus lombos e eu não consigo mais. E Ele dizer: nada, porque eu tenho muito mais para fazer na tua vida, em nome de Jesus. José está na prisão. E quando José está na prisão, aparecem dois homens, o mordomo Mó e o padeiro Mó. Os dois estavam aos cuidados de José. Os dois têm um sonho, cada um tem um sonho, e ficam preocupados. José era muito atencioso. José se aproxima e pergunta: o que é que está acontecendo? Eles disseram: a gente teve um sonho e não conseguimos entender. E José diz: pois não, me conte qual é o sonho. E ele conta: eu sonhei que eu via vários cachos de uva, e eu pegava um cacho de uva e eu entregava na mão de Faraó. E o outro disse: eu sonhei com 3 cestos, e esses 3 cestos de pães, e eu sonhei isso. Fala para José. José ouve o sonho e José diz: já sei a interpretação. Aquele que sonhou com 3 cachos de uva, daqui a 3 dias você vai sair e Faraó vai te chamar para entregar novamente vinho na mão dele. Oh, aleluia, que sonho bom. E o padeiro, os 3 cestos de pão, é porque daqui a 3 dias você vai morrer. Faraó vai pedir a tua cabeça. Passam-se 3 dias, acontece do mesmo jeito que ele disse. E o texto que nós lemos, José disse: lembrem-se de mim quando vocês, o rapaz da uva, o copeiro, quando estiver diante de Faraó, lembra-te de mim, para eu sair desta casa, porque eu sou inocente, eu não fiz nada de errado. O copeiro volta para servir a Faraó, o padeiro morre. O copeiro começa a servir Faraó. Passam-se dias, passam-se meses, e José continua
ali na masmorra. E quando eu vejo esse texto, eu fico pensando, até José tentou burlar, sair do processo que Deus tinha para a vida dele. Até José queria adiantar os sonhos dele. Queria sair da masmorra. Só que Lutero tem uma frase que ele diz assim: uma masmorra com Deus é melhor do que um palácio sem Ele. O que é que você prefere aqui esta noite? Abraçar o processo e estar em uma masmorra com Deus, ou estar em um palácio sem Deus? O que é que você prefere aqui essa noite? Estar em uma masmorra, mas ter a plena certeza que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo? Ou você prefere quebrar princípios e estar no palácio e vivendo a vida que você pediu a não sei quem? A masmorra com Deus é muito melhor. A masmorra com Deus é muito melhor. Então suporta em nome de Jesus. Espera o tempo de Deus em nome do Senhor Jesus. Porque esperar não é uma coisa boa. Esperar castiga. É como agora, você está aí ouvindo a mensagem porque você é educado. Mas se você pudesse, já ia embora. Porque já deu a hora. Mas mesmo assim você está aí parado ouvindo. Porque seria bem melhor estar lá fora conversando com os seus amigos, sorrindo, falando sobre qualquer outro assunto, do que ouvir uma palavra sobre princípio. Mas o que vai te levar para o céu é os princípios que você guarda e você honra. É por isso que uma masmorra com Deus é muito melhor do que qualquer palácio que o mundo possa oferecer. É muito melhor sofrer com Cristo. É muito melhor suportar. É muito melhor parecer bobo. É muito melhor parecer antiquado. Mas saber de uma coisa: quando você entra no quarto, abre a porta, Jesus está lá lhe esperando. E você pode dizer: amigo Espírito Santo, eu cheguei. Aleluia. E você sabe que você vai aguentar. Por que você vai aguentar? Porque quem te fortalece é o Espírito Santo de Deus. Quem te sustenta é o Espírito Santo de Deus. Quem te guarda é o Espírito Santo de Deus. Irmão, imagine José. Eu ajudei eles dois. Eu ajudei o copeiro Mó. Por que ele não se lembra de mim? Passa-se o tempo, faz o risquinho na parede para contar os dias. Cadê ele que não se lembra de mim? Porque quantas vezes a gente não pensa assim: fulano lembra de mim. E outra que eu me lembrei agora: a gente vive uma sociedade que não ajuda por compaixão, mas ajuda por conveniência. A gente já está vivendo, irmão, impregnado na nossa mente, que a gente não ajuda por compaixão. A gente ajuda quem convém. Eu vou ajudar Rafael, porque Rafael vai ficar rico em nome de Jesus e vai me ajudar lá na frente. Eu vou ajudar a fulano, porque fulano pode me socorrer quando eu precisar. José também entrou nessa, em ajudar por conveniência. Deus não quer que a gente dependa de ninguém. É por isso que Ele faz as pessoas se esquecerem de nós. Se você nunca se sentiu sozinho, porque quem você mais esperava, que iria te ajudar, te esqueceu, se prepare, porque vão esquecer de você. Porque faz parte do processo de Deus, para que você amadureça, para que você cresça, para que você entenda que Deus é um Deus de princípio. Então às vezes a gente precisa queimar os neurônios, bater cabeça e ficar pensando: por que Deus não se lembra de mim?
e os meus sonhos, e os meus projetos, e o que Deus disse que ia fazer na minha vida, e o que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou. Viva uma vida de princípios. Viva uma vida de valores absolutos. Irmão, Deus é humano, que Ele fala para nós: fecha comigo, que eu fecho contigo. É Bíblia, irmão? É Bíblia. Eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Deus, se fizesse com que o copeiro se lembrasse de José, José voltaria a ser um escravo normal, comum. Aí Deus não permite que o copeiro lembre-se, mas tira o sono de Faraó. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: deixa Deus trabalhar. Irmão, tem coisa que você quer que é tão pequenininho, irmão, que se você estudar, se você se preparar, dá certo. Você alcança. Mas o que Deus tem para nós é maior, é melhor, é mais alto. Nem a tua mente consegue compreender. Eu poderia dizer para você: feche seus olhos, imagine o melhor sonho que você pode sonhar aqui. E eu diria para você: o que Deus tem é muito maior. O que Deus tem é muito melhor. É por isso que Deus às vezes permite que a gente esteja em uma masmorra. Ninguém se lembra, não muda, Deus não fala, mas está na masmorra, riscando a parede. Passou uma semana e o copeiro não lembrou. Passou 2 semanas e o copeiro não lembrou. Cadê Deus? E Deus trabalhando no outro lado, tirando o sono de Faraó, para que José não fosse mais um escravo normal, mas que José fosse governador de todo o Egito. O que você sonha, o que você quer, o que você espera é muito pequeno diante do que Deus tem para a sua vida. Então, irmão, já que você não dá glória a Deus nem aleluia, fala para o teu irmão assim: vale a pena honrar o princípio. Vale a pena honrar o princípio. Por que vale a pena? Porque o que Deus tem é maior. Vale a pena honrar os princípios, porque o que Deus tem, nem no teu melhor sonho você consegue sonhar. Então vale a pena honrar o princípio. Faraó tem um sonho: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas. Ninguém consegue interpretar. Aí Faraó está preocupado. Aí o copeiro passa e diz: o que é que está, meu senhor? É porque eu sonhei e esse sonho está me perturbando. Ninguém consegue interpretar. Aí o texto bíblico diz: tem um homem hebreu lá no cárcere, que ele revelou, interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. Se o Senhor chama ele, Ele pode revelar o teu sonho. O processo, por mais difícil que seja, não consegue nos matar, porque Deus dá um escape. O processo, por mais difícil que seja, não vai conseguir te matar, porque enquanto você honra a Deus, quando você não aguentar mais, Deus faz com que alguém te chame e diz: tira da masmorra. Já mostrou seu valor. Ele é alguém que tem princípio. Bota como governador, porque vai dar certo. Bota como governador, porque ele tem princípio e tem valor. É isso que nós precisamos hoje. O que é que nós podemos aprender com José? E que a nossa geração tanto precisa. Precisa de jovens que não sejam iguais àqueles que estão fazendo errado. Só que o problema é: aqueles que estão fazendo errado vieram na nossa frente, e nós seremos uma cópia. Se nós não honrarmos os princípios de Deus, se nós
não honrarmos os princípios de Deus, seremos uma cópia daqueles que vieram antes de nós e fizeram errado. Se nós queremos conquistar, alcançar o que Deus disse que iria fazer para a sua vida, é preciso que você honre os princípios de Deus. Porque quando você menos esperar e achar que não tem mais jeito, o próprio Deus vai dizer: tem um jovem que é cristão, tem uma jovem que é evangélica, ela tem princípio, ele tem valor, chama ele, porque eu quero ele do meu lado. Eu já contei para vocês aqui, eu acredito, lá no seminário, um jovem foi se confessar com o pastor Thomas, e ele disse: pastor, lá na empresa estão furtando, todo dia eles tiram uma quantia que não percebe quando vai fechar o caixa, e eles me convidaram e disseram que se eu não participar eu estou fora, o que é que eu faço? E o pastor disse: e você ainda pergunta? Se você pergunta é porque você está com dúvida. Está disposto a perder o emprego? Aquele jovem orou com o pastor e foi para a empresa. Quando chegou na empresa e se reuniram para saber a decisão dele, ele disse: eu sou crente, eu não vou pegar dinheiro nenhum. Aí disseram o gerente: se você não pegar, está fora, pode ir para o RH, vai pegar a sua carta e vai se embora para casa. Ele disse: eu pego, mas eu sou crente. No outro dia chegou no seminário chorando: pastor, me demitiram. E o pastor fez: e você esperava o quê? Passou mais uma semana, ele foi pegar os documentos e o dinheiro que era dele. Quando ele ia entrar na empresa, um rapaz disse: ei, eu estou sabendo a sua história. Você foi demitido por ser honesto, não foi? Ele disse: foi. Ele disse: pois bem, eu sou o dono daquela outra empresa ali, eu quero pessoas como você trabalhando comigo. Quando nós honramos os princípios de Deus, não importa quem não honra, não importa quem não honra, não importa quem quer quebrar princípio, pode quebrar, quebre, mas se prepare para ser quebrado também. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te trouxe aqui para você entender que você não faz parte desse mundo. Você é alguém que pertence ao reino de Deus, um reino de justiça, um reino de alegria, um reino que vai mostrar para este mundo como é viver, como é estar aqui nesse mundo e não pertencer a ele. José faz a barba, corta o cabelo, toma banho, troca de roupa, se apresenta diante de Faraó e ele diz: olha, Faraó, as 7 vacas gordas é 7 anos de prosperidade, 7 vacas magras, 7 anos de miséria, 7 espigas, 7 anos de gorda, 7 anos de prosperidade, as magras, 7 anos de miséria. Tá, e aí? E aí que quando começar os 7 anos de prosperidade, pega todo o cereal e junta nos cofres do Egito. Depois, quando chegar o tempo da miséria, todo o mundo descerá para o Egito para comprar. O Egito será a maior potência do mundo antigo. Faraó disse: ok. Se reuniu com seus conselheiros e perguntou: quem pode tomar conta desse serviço? E em uma voz disseram: José. Ele é alguém que tem todas as características que nós precisamos como administrador, como governador, como aquele que vai tomar conta desse período aqui no Egito. Faraó se apresenta diante de José e diz: José, não tem ninguém mais sábio do que você. Não tem ninguém que tenha o Espírito dos deuses, o Espírito Santo. Não tem. Eu não tenho ninguém que possa fazer isso. Você será este homem
que vai me ajudar. Depois de mim, você é a pessoa maior aqui no Egito. E José se torna governador de todo o Egito. Todas as nações vêm comprar no Egito, inclusive a família dele. E todos têm que se prostrar. Porque Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Deus é um Deus que realiza sonhos de crentes. Deus tem sonho, Diego? Eu sei. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O plano que Deus tem para a tua vida vai acontecer em nome do Senhor Jesus. O que Deus determinou para a minha e para a sua vida, não há nada que possa impedir, a não ser eu mesmo. Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus que estabelece valores. E eu estou lendo um livro, irmão, que muito mexeu comigo. E tudo que você compra vem com manual de instrução. Tudo que você compra. Quando comprou esse teclado, que nosso irmão Felipe vai tocar, veio dizendo como ligar, veio dizendo o que não fazer, veio dizendo como utilizar ele. E se nosso irmão Felipe e Kelvin quiser que dure mais, os dois têm que usar conforme o manual. Aí o nosso irmão Felipe pensa, não, eu vou fazer diferente. Eu não vou usar conforme o manual, não. Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou usar ele como uma bateria. Vou pegar a baqueta e bater em cada tecla e vai sair um som muito irado. O que acontece? Rapidamente o teclado vai quebrar. Por quê? Porque o manual de instrução veio ensinando como utilizar os princípios que deveriam ser respeitados. Mas Felipe, por não ter muita sabedoria, tentou fazer dele uma bateria, contrariando o fabricante. O que é que eu quero dizer com isso? Quando Deus criou a mim e criou a você, Ele é o fabricante. Ele nos criou e Ele nos deu um manual. E Ele disse nesse manual como o homem tem que viver. Princípios. Ele colocou aqui na sua palavra o manual para toda a humanidade, como deveríamos viver, como deveríamos utilizar a nossa vida. Porém alguém pensa que pode burlar e jogar fora os princípios que Deus fez e estabeleceu. E alguém pode pensar assim, eu vou pular de um prédio de 50 andares e vou voar. E ele vai, acredita naquilo e pula. E quando ele pula, ele cai no chão e morre. É desse jeito que muito jovem crente tem vivido. Tem colocado inverdades, a Bíblia chama de falácia, na sua mente. E ele tem achado que pode voar. Você não pode voar. Você não foi criado para voar. Você foi criado para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você não foi criado para voar. Você não foi criado para viver uma vida sem princípio. Você foi criado para viver segundo os princípios da palavra de Deus. É por isso que o salmista disse: abre os meus olhos para contemplar a beleza da tua lei. A tua lei é vida para mim. Por que tantos jovens morrendo? Por que tantos jovens sem nenhum vigor espiritual? Porque estão cegos, não conseguem olhar e observar a palavra de Deus. O Senhor te convida aqui essa noite para fazer novamente, renovar a aliança contigo e dizer: viva uma vida de princípio.
O mundo vai te oferecer um atalho. O mundo vai te oferecer um outro caminho. Mas segundo a minha palavra, segundo o manual, que é a palavra de Deus, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é o manual para a tua vida. A palavra de Deus é o manual que vai te levar para você chegar aonde Deus quer que você chegue. A palavra de Deus é o manual que vai te ajudar a chegar aonde você nunca imaginou. A palavra de Deus. E a nossa geração despreza. A nossa geração prefere ler livros contaminados com pornografia. Prefere ler livros contaminados com ideologia mundana e infernal. A nossa geração prefere ler qualquer livro de ficção, mas não conhece a história de Gideão, não conhece a maior ficção de todas. A Bíblia tem ficção, a Bíblia tem romance, a Bíblia tem todo tipo de literatura que você quer. Não era isso que eu queria dizer, mas tudo bem, obrigado. A Bíblia tem todos os nichos literários que você ama. É porque você nunca descobriu. Mas eu quero te convidar aqui essa noite a honrar os princípios que Deus estabeleceu para a tua vida. Irmão, hoje foi engraçado. Eu vou contar isso para encerrar. Eu estava precisando de um caixa para botar para o chá de mulheres. E aí eu pensei assim: pega este caixa, vamos colocar lá fora. Aí quando eu fui ver a entrada do caixa, ou a entrada do microfone, está certo. A entrada do caixa, banana. E a entrada do microfone, macho. Aí eu disse: que coisa, vamos procurar lá atrás, vamos. E eu encontrei e fiquei feliz. E eu peguei o cabo e não entrava. Não entrava. Aí eu disse assim: os dois são macho. Não vai entrar. Por que não vai entrar? Os dois têm ferrinho. O manual diz que tem que ser um banana e outro fêmea. Macho e fêmea. Mas isso é o manual do microfone. Aí a Bíblia diz: e criou Deus macho e fêmea. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora eu parei e disse: está vendo aí, jovem? Deus criou macho e fêmea. Nem microfone se encaixa. Nem microfone se encaixa. Por quê? Porque o manual do fabricante diz que tem que ser um macho e uma fêmea. Deus escreveu o manual para nós. Deus escreveu o manual para nós. E não cola. Se você não abrir mão dos teus princípios, que forem mundanos aqui essa noite, o sonho que Deus te deu, os projetos que Deus colocou no teu coração, não acontecerão. Mas se você aqui essa noite abrir mão dos teus sonhos, dos teus projetos, para viver o que Deus tem para você, eu creio que o céu se abrirá em nome de Jesus. Eu creio que o céu se abrirá. Irmão, lá no alto está tão perigoso, irmão. Está aí Eduardo e Ninho, meu segurança ali, lá do alto. Roubaram a igreja, eu liguei para Eduardo: vem cá, homem de Deus, aparece aqui, para a gente entrar na igreja. Foi verdade ou não foi, irmão? Fala aí, irmão. Foi. Os irmãos pensam que é brincadeira, é ilustração, mas a ilustração é verdade. Mas, irmão, a Diana mora no alto, sabe que é perigoso. Mas sabe o que eu estou pedindo a Deus, irmão? Eu estava pedindo a Deus: Senhor, se aparecer alguém aqui com uma arma, se aparecer alguém aqui querendo fazer alguma coisa, me ajuda a dar uma de Matrix. Me ajuda a parar a bala. Me ajuda para expulsar o demônio dele e ele cair arrependido. É brincadeira? Não é brincadeira não, irmão. Estou falando sério. Por quê? Porque parece que a nossa geração só crê quando vê os milagres. Parece que a nossa geração não crê mais no que a pregação diz.
Porque a palavra parece que perdeu o sentido. E a gente precisa ver, deixa eu ver. Aí eu disse: Senhor, bota um ladrão na minha frente. Agora me dá poder em nome de Jesus para eu repreender. Todo mundo do alto vai dizer: chegou o homem de Deus. Chegou o homem de Deus. Onde é que tem demônio para a gente expulsar? Aonde é que tem um endemoniado para a gente expulsar? Porque parece que a gente precisa de ver para crer. Mas a Bíblia diz: e o justo viverá pela fé. Ainda que Deus não fale nada, ainda que eles roubem. Perdeu, boy. Tá bom? Desculpa aí, irmão. Leva meu celular. E eu chego aqui envergonhado, dizendo para você: irmão, fui roubado. Irmão, eu estou triste porque não aconteceu o que eu disse. Aí eu me lembro: é melhor uma masmorra com Deus do que um palácio sem Deus. É melhor você aguentar firme. É melhor você saber o que Deus tem para a tua vida e quem você é. E aguardar, porque um dia Deus te chamará. E Ele não quer uma pessoa que quebra princípio. Ele não quer uma pessoa que burla. Ele quer alguém como José. Vai lá em cima, do andar de cima, chama José. José é crente. Mas crente, a gente não gosta de crente, mas ele é honesto. Mas esse é um crente diferente. Deixa ele vir. E Deus vai começar a te usar em locais que você nunca imaginou que um crente chegaria lá. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nos perdoa, Pai, por não honrar a Tua palavra, nem os Teus princípios. Eu sei, Pai, que coisa que nós falamos aqui parece agressiva, ou parece grosseira, mas nos ajuda a honrar os Teus princípios. Porque eu sei, Pai, eu entendo hoje que quando nós honramos os Teus princípios, o processo começa a ser mais fácil de passar. Porque quando quebramos os Teus princípios, nos distanciamos de Ti, e a dor parece que vem mais forte, e parece que a frieza castiga o nosso espírito. Mas quando honramos a Tua palavra, os Teus princípios, o céu se abre aonde estivermos. Toquem jovens aqui esta noite. Abraça jovens aqui esta noite, para que eles entendam que Tu és um Deus que princípio, que Tu és um Deus que já escreveu todo o manual para chegarmos à Nova Jerusalém. Abraça, Senhor, fortalece esses jovens. Fortalece esse jovem, meu Pai, em nome de Jesus. Traz o Teu fogo para o nosso coração. No momento mais difícil, ou no momento de uma grande tentação, que o Senhor se faça presente na vida deste jovem, para que ele possa entender que o Senhor está lá com ele. Em nome de Jesus, Pai. Vem, abraça-nos. Vem, abraça-nos. Sinta o toque do Espírito Santo nesta noite. Ouça a voz do Espírito Santo te dizendo: meu filho, não temas. Aleluia, 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 aleluia. Calma o teu coração, Deus está contigo. Não é porque Ele não fala, não é porque Ele não faz, não é porque tudo está dando errado que Ele te abandonou, mas Ele te diz aqui esta noite: